Há milhares de anos atrás, ao redor de uma fogueira, no tempo livre que separava as tarefas do dia a dia e a hora de dormir, os seres humanos começaram a contar histórias. Todos nós gostamos de história. Ouvir, contar, narrar os fatos e acontecimentos. E é por essa razão que estamos aqui, no Templo da Memória, o palácio da deusa grega Mnemosine, para lembrar que a narrativa, a história, sempre foi um elemento aglutinador da humanidade. De clãs de caçadores e coletores nômades, tribos de pastores nômades ou grandes civilizações agrícolas, a narrativa sempre representou esse elemento de aglutinação da diversidade humana. E são justamente esses primórdios da humanidade que despertam mais a nossa curiosidade. Quem somos? De onde viemos? Como nos desenvolvemos para chegar aonde estamos? Como nos desenvolvemos como espécie ao longo do surgimento, da ascensão, do desenvolvimento das civilizações? Há, na atualidade, até uma certa cultura de mercado que explora o segmento história da humanidade ou história das civilizações, no que tange a produtos culturais. Essa cultura é embalada justamente pelo apreço que a maioria das pessoas naturalmente tem sobre o tema para produzir, por exemplo, literatura de ficção com um viés histórico, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, de computador, filmes e séries para o cinema ou para a TV. E não é de hoje essa febre por consumir produtos que remetem aos feitos individuais ou coletivos da humanidade, como as obras A Epopeia de Gilgamesh, ou as obras de Homero, ou de Marco Polo na Idade Média, ou os jogos de tabuleiro, do Senet egípcio ao Chaturanga persa, que demonstram muito bem esse desejo pelo consumo de objetos históricos. De todas as maravilhas do mundo, o homem é a mais interessante. Sófocles, 500 a.C. Da curiosidade, nos deparamos com as comparações, ao nos perceber espelhando-nos nos outros humanos. Nos fascina olhar e ver outros seres humanos, especialmente em outras épocas, distantes da nossa realidade. Por isso adoramos civilizações antigas, livros sobre mitologia, impérios, batalhas épicas. Por vezes até confundimos ficção e realidade. E aqui nos deparamos com a necessidade de profissionalização do exercício da historiografia, ou seja, o fazer, por definição, do historiador profissional. A popularização dos meios de comunicação aumenta a nossa precaução quanto à escolha de fontes sérias, responsáveis e com a utilização das informações. Não é preciso ser um historiador formado para contar histórias, mas apenas um curso superior lhe dará a oportunidade de aprender o rigor metodológico, as práticas de pesquisa e a responsabilidade com o conhecimento produzido e reproduzido pela historiografia. Para além da formação historiográfica, que habilita para o trabalho como historiador, em instituições de pesquisa, arquivos, museus, centros históricos, centros turísticos, empresas, o acadêmico de História da Unijuí também estará, ao término de seu curso, licenciado para o exercício da docência de História nos níveis básicos da educação, realizando desde estudos e práticas, passando por estágios curriculares, nos quais desenvolverá o conhecimento pedagógico da sua profissão. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E assim, escreveu Lewis Carroll em seu clássico Alice no País das Maravilhas. Na cena, ele descreve o momento em que Alice se depara com um emaranhado de caminhos que apontavam para direções desconhecidas. A história é como uma bússola para as sociedades. Para quem não sabe de onde veio, o destino será sempre uma incógnita. Venha para a Unijuí fazer história e encontre o seu destino.